Vamos lá, agora gravando. Então, nós estamos aqui, voltando no inciso terceiro, que eu falei para vocês, em determinados processos judiciais, a gente vai precisar de pareceres. Pareceres de um assistente social, enfim, de um psicólogo, para que a gente tenha noção de qual é a situação que envolve o relacionamento, às vezes, de uma criança, principalmente em processos em que se discute a guarda ou modificação de guarda, ou até mesmo a destituição de pátrio poder. E outras ações, né, em que isso for necessário. Então, percebam, eu estou discutindo lá a destituição de em relação, ou seja, retirada da criança, dos filhos, dos pais, por conta do comportamento desses indivíduos. Então, essa ação, obviamente, eles têm direito de ampla defesa, mas a gente vai precisar ali de uma visita social, de um laudo, de um relatório social. E a funcionária, a psicóloga ou até mesmo a assistente social, ambas, elas comparecem até a residência, depois nós temos entrevistas com as partes, e ao final, esses funcionários, eles vão elaborar um laudo. É um laudo a respeito da situação que eles presenciaram. E nesses laudos, muitas vezes, é necessário que a colocação de informações que acabam, em tese, o que, em tese, poderia constituir, eventualmente, injúria ou difamação. Porque o assistente social vai ter que falar a respeito de comportamento da pessoa, vai ter que falar das condições de higiene que encontrou no local, e isso tudo poderia, em tese, ser ofensivo. Então, óbvio que esses profissionais, esses funcionários públicos não poderiam emitir com tranquilidade os seus laudos se eles tivessem receio de, eventualmente, responderem por eventuais ofensas a serem feitas, porque, na verdade, o objetivo não é ofender ninguém. Eles estão ali para prestar uma informação necessária para o julgamento da causa. Eles foram lá e viram. A casa é uma porquice total. O rapaz vive bêbado fumando maconha dentro da casa. O comportamento do rapaz é agressivo. Ele leva... A mãe recebe uma série de pessoas dentro da residência e mantém relação sexual na presença das crianças ou num cômodo próximo. Enfim, todas essas aí dizem respeito ao comportamento dos indivíduos. E são ofensivos, quer queira ou não. Então, esse foi o objetivo do legislador. Então, quando esse tipo de conceito for emitido pelo funcionário em apreciação à informação que ele está prestando no cumprimento do dever de ofício, obviamente há uma exclusão do crime, ele não vai ser responsabilizado por isso, porque ele está exercendo a atividade dele. Vamos lá. Aí houve uma ressalva no parágrafo único que diz o quê? Nos casos do número 1 e 3, porque 1 e 3 a gente responde pela injúria ou pela difamação quem está por publicidade. Qual que era 1 e o 3? São aquelas questões judiciais. Então, vamos lá. Ou, se não, emitidas por funcionário público. São questões, por exemplo, a ofensa, como falei para vocês, muitas vezes na ação judicial, lá de separação, a parte, a testemunha ou advogado vai fazer juízo de valor da pessoa, do comportamento da pessoa. Eles são imunes em relação a esses crimes. A mesma coisa, o conceito é emitido pelo funcionário público no laudo que ele está apresentando a respeito do comportamento, das condições que ele viu dentro da casa. Então, eles são imunes em relação a isso. Ocorre que a imunidade alcança somente essas pessoas. Então, digamos no inciso 1º, só por exemplo. No inciso 1º, numa sala de audiência, muitas vezes eu tenho ali um assistente jurídico do juiz, eu tenho um escrevente de sala, às vezes tem um oficial de justiça, enfim, às vezes um segurança, dependendo da situação que está ali dentro da sala, um policial, e estão assistindo à audiência. Então, de repente, a parte ela está imune e está proferindo colocações ali que são eventualmente ofensivas. A testemunha é a mesma coisa. Eles são imunes, só que o escrevente não é. As pessoas que estão ali na sala não são. Quando, por exemplo, terminou a audiência, o escrevente vai lá no cartório e fala: você não viu o barraco que deu lá na sala da audiência. Lá com a separação judicial de fulano e ciclano, quer dizer, diz que a moça sai com um monte de gente. Quer dizer, obviamente que a lei, o objetivo da lei é garantir o exercício de um direito, o exercício da opinião emitida pelo funcionário público. Então, eles não respondem, mas aqui diz a ressalva.
no caso do 1 e 3, responde pela injúria ou difamação quem lhe dá publicidade. Então, se depois da audiência o cidadão foi lá e contou e falou o que foi discutido dentro da sala de audiência, obviamente que ele vai responder. Na mesma coisa, no inciso 3, tem um laudo que foi juntado no processo. As pessoas têm acesso. De repente, o escrevente leu lá o comportamento do indivíduo, é vizinho dele. Ele chega na casa e faz comentários para os outros vizinhos. A situação lá na casa do rapaz é um porco. O cidadão, a moça vive recebendo gente lá dentro da casa. Percebam, a imunidade era para o assistente social, para o psicólogo, era para o promotor, para o advogado, para a parte, para a testemunha, mas não para o escrevente que passou, teve acesso a essa informação e foi passar isso adiante. Por que não? Uma pergunta? No número 2, não, porque isso é público. Essas opiniões, no 2 é o exercício da atividade lá, pública, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica. Você leu isso aí publicado. Isso aí não alcança quem está transmitindo, repassando, porque essa é uma opinião emitida por alguém que exerce aquela atividade e você pode transmitir que você não está respondendo. Então, essa ressalva que se tem no parágrafo único realmente diz respeito a questões de juízo ou dos funcionários públicos que emitiram um laudo, um parecer, num processo judicial. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Eu tenho uma. Vamos lá. Olha só, uma só, hein, que belezinha, não é muitas. Tá bom. Ô, professor, no caso desse que o senhor estava falando, do primeiro, na parte em juízo, tanto o psicólogo quanto o assistente social que está ali relatando o seu laudo, a sua visita técnica, ele também tem fé pública da mesma forma que o policial tem ou não? Sim, todos os funcionários públicos têm. Os funcionários todos que estão exercendo, existe fé pública nos atos praticados. Né? Isso não quer dizer que é absoluta. Se eu conseguir demonstrar que aquilo não corresponde com a realidade, entendeu? Mas a presunção é essa. Né? O que está sendo dito por eles é fé pública. Um exemplo, o meu cliente, a assistente social foi lá no dia na casa, estava tudo, justo naquele momento, estava tudo detonado. Só que não é a rotina dele aquilo. Eu tenho como debater esse laudo dela, no caso? Sim, não tem, você vai falar que aquela não é rotina. Se houver informações pertinentes que o juiz, ou até mesmo o promotor, ou a parte entenda necessário, o juiz deferir, ele pode determinar a realização de um outro laudo. Porque nessas visitas, Eduardo, não se marca, dependendo da situação, não se marca data. Tem situação que você faz acompanhamentos, né, na infância e juventude, em que você marca uma data de visita. Mas quando você está lá numa instituição de pátrio poder, quando você tem informações que podem colocar em risco a integridade física, a saúde, ou até mesmo psicológica, né, das crianças, você não vai avisar o dia que você vai. Se você faz isso aí, a pessoa pode se preparar e tornar um ambiente diferente daquilo que corresponde ao dia a dia. Né? Agora, digamos que naquele dia... Lá no meu serviço, de vez em quando, tem, né, visita de perícia, de assistente social do fórum, né? E graças a Deus eles sempre chegaram num dia que está uma rotina normal. Sim. Né? A minha preocupação seria essa, deles chegarem numa anormalidade. Mas aí a parte conversa ali no dia, se estiverem tranquilos, fala, olha, desculpa a bagunça, o que aconteceu hoje cedo. Eu tive uma situação, por exemplo, levantei pela manhã, nós fizemos aqui a comida, estava tudo... Só que minha filha sofreu um acidente, ou a minha mãe está doente, eu saí correndo, fui atender, fui no hospital, tive que fazer tal coisa, por isso que está desse jeito, mas não é assim a rotina. O funcionário, normalmente, Eduardo, ele tem essa percepção, entendeu? Até porque não é uma baguncinha que está ali. Você vai dar a louça sem lavar, entendeu? Isso não vai caracterizar uma situação de porquice. Né? As situações que normalmente eles constatam são porquices antigas. Né? Que advém de uma rotina. Mas, obviamente, que se isso for um negócio esporádico e a parte conversar, ou depois alguém alegar isso em juízo, trouxer, por exemplo, testemunhas falando ao contrário, o juiz pode, se ele entender que há necessidade, ou até mesmo o promotor, porque existe alguma dúvida, ele pode pedir a realização de um novo laudo. Está entendendo? Mas a fé pública se estende, sim, a esses funcionários. Muito obrigado. Mais alguém tem alguma questão ou não? Então tá lá. Então, em relação à exclusão do crime, ficou tranquilo.
Agora a gente vai tratar de um instituto que é da retratação. A retratação, perceba aqui, o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. Mais uma vez, eu chamo a atenção. Isso aqui me parece, aparentemente, extremamente simples, e é assim. Só que tem uma série de requisitos aqui que a gente tem que prestar atenção, né? Para que a gente saiba qual é a extensão. A primeira delas é quais crimes isso aqui é possível a alegação, a retratação. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. E por que não da injúria? A injúria não está ali prevista. Porque o que acontece? A retratação, gente, é o reconhecimento de que você efetivamente proferiu aquelas ofensas, né? E na verdade, diz respeito à imputação de fatos, né? Quer dizer, eu disse que fulano tal fez tal coisa. Pode ser que essa tal coisa foi falso e definido como crime, que é a calúnia, ou se não, em relação à difamação, que o fato imputado não tanto importava se era verdadeiro ou falso, porque caracterizaria o crime, mas era sempre imputação de uma determinada conduta. Por que não é injúria? Porque a retratação é o reconhecimento. Olha, o que eu falei está errado. Realmente não foi ele que praticou aquele delito. No crime de calúnia. Em relação à difamação, olha, eu me retrato, peço desculpa, eu não tinha realmente nada a ver com a vida da pessoa, então eu peço desculpa aqui porque eu falei que ela estava saindo com vários indivíduos, tal, porque, como nós vimos, tanto faz seja verdadeiro ou falso, isso não vai importar. Mas é o reconhecimento de que o que eu falei e era imputando a prática de uma conduta é falso, né? Isso por parte do querelado. Então, se ele se retrata, é reconhecido isso como um pedido de desculpas, né? E aí o que diz o artigo? Fica isento de pena. Então, várias são situações que a gente tem que trabalhar aqui. Primeiro é a extensão. Por que não na injúria, gente? Porque na injúria diz respeito à atribuição de qualidade negativa. Eu estou chamando o cidadão de burro. Então, eu falo, não, ele não é burro, não, ele é extremamente inteligente, né? Então, na injúria, às vezes, o quê? A retratação poderia constituir uma nova injúria, uma zombação, né? O cidadão é um porco. Eu falo, não, não é porco, não. O rapaz é limpinho, cheirosinho, né? Então, fica como se fosse uma forma de praticar novamente a injúria. Então, por isso que o legislador afastou a possibilidade da retratação em relação ao crime de injúria, né? Na calúnia e difamação é possível porque se trata da imputação de um fato. Eu estou dizendo que fulano e tal fez tal coisa. Então, eu estou lá, não, realmente equivoquei, peço desculpa e acabou. Então, perceba, primeira extensão, calúnia ou difamação. Então, se numa prova eu estiver fazendo referência à injúria, eu vou perguntar para vocês se cabe retratação, não cabe porque o artigo do 143 só permite a retratação na calúnia ou na difamação. Não permite na injúria, não há previsão para isso. Segundo ponto, percebo que o legislador trata da seguinte forma, o querelado que... Querelado, gente, a gente só tem na ação penal privada, certo? Eu não tenho a figura do querelado na ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada. Quando se fala querelado, é ação penal privada, sendo promovida pelo querelante, que é a vítima, contra o querelado, que em tese é o autor do crime, né? Então, se o legislador fez interpretação o querelado, ele permitiu que a retratação só ocorresse nas ações penais privadas. Ele não permitiu, não há previsão para que isso aconteça nas ações públicas, condicionadas ou até mesmo incondicionadas. Então, vou dar um exemplo para vocês. A vizinha chamou a outra lá, disse que a outra estava saindo com vários homens na residência. Isso seria, em tese, uma difamação, né? Essa ação se apura, porque a regra geral, vocês vão verificar, que a ação penal, a regra geral, é que ela será privada. Esse caso específico, como envolve dois particulares, se apura mediante ação penal privada, né? Então, se eu fiz essas considerações a respeito da minha vizinha, ela promoveu uma ação penal privada contra mim, eu chego na audiência, ou mesmo antes da audiência, através de uma peça do advogado, e eu digo, não, eu peço desculpa, o que eu falei lá, eu errei, eu peço desculpa. É possível? Sim.
porque é uma ação penal privada, né? Então, percebam, digamos que, e eu já estou adiantando para vocês, que quando eu imputo a prática de uma conduta contra um funcionário público, ou seja, quando a vítima é funcionário público, a ação penal é pública condicionada, certo? Então, lá vocês vão verificar no artigo 145 que quando a vítima for funcionário público, vai depender de representação. Portanto, é uma ação penal pública condicionada, certo? Bom, poderia a pessoa se retratar? Não, não pode. Por quê? Porque o artigo 143 estabeleceu que é o querelado. Na ação penal pública, não existe a figura do querelado, porque quem promove a ação penal pública é o promotor de justiça. E não existe querelado, existe réu, né? Então, quando o promotor oferece uma denúncia contra um indivíduo, ele é o autor da ação, promotor, o Estado é o autor da ação, e o sujeito que vai responder pelo delito é chamado de réu, e não de querelado, certo? Então, numa situação em que você difamou, por exemplo, um escrevente, um delegado de polícia, você cometeu a calúnia contra um escrevente, um delegado de polícia, não adianta você querer se retratar, porque a lei não permite retratação nas ações penais públicas, né? Então, embora fosse um crime de calúnia ou difamação, quer dizer, eu atendi um requisito do artigo, que se retrata cabalmente da calúnia ou difamação, eu não atendi outro requisito que fazia referência à figura do querelado, porque não existe querelado em ação penal pública. Então, tomar cuidado, porque tem alguns advogados que acabam entrando com pedido de retratação, ou até orientam que o cliente, na sala de audiência, que é o réu, né? Ele se retrata ali achando que ele vai ter isenção de pena. E aí ele vai ser informado pelo juiz que não cabe retratação porque a ação penal é pública. E por que eu falei tomar cuidado? Porque o réu acabou de confessar o crime, certo? Então, ou seja por escrito pelo advogado, ou seja porque ele mesmo, no momento do interrogatório, pediu desculpa e reconheceu o que falou. E aí vai quebrar a cara, porque mal orientado, o advogado falou, não, se você quer tratar da calúnia, da difamação, você vai ficar isento de crime. Só que o advogado, eu já tive situações dessa natureza, não se atentou que a ação penal estava sendo promovida pelo promotor de justiça e não pela parte. Portanto, não existia figura de querelado. E aí depois ele pediu para o juiz que se encerrasse para isenção de pena, e aí foi informado, na presença do próprio réu, né, que o advogado estava equivocado, porque não havia possibilidade de retratação na ação penal pública, né? Então, segundo requisito aqui, nós vimos, primeiro, que ele se estende apenas na calúnia ou difamação. Segunda situação, na ação penal privada. Então, se for crime que se apura mediante ação penal pública, não cabe retratação. Depois nós temos um requisito de ordem temporal. Vocês percebam que diz o legislador, o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou difamação. Então, o que acontece? Antes da sentença, ou seja, e a interpretação que se dá é até a sentença de primeiro grau, porque no segundo grau nós não temos sentença, nós temos acórdão, né? Não é uma sentença, o acórdão é uma decisão de um colegiado, onde 3 desembargadores vão revogar, vão anular, vão modificar a sentença dada pelo juiz. Então, a expressão estabelecida aqui, que é o querelado que antes da sentença. Pode até mesmo ter terminado a audiência, desde que o juiz não tenha dado sentença. O advogado vai lá e protocola um pedido de retratação, né? Ou antes que o juiz profira a sentença, o advogado pede a palavra e se retrata, porque ele tem que ter poderes especiais para isso, específicos para poder se retratar. Então, momento, existe um requisito de ordem temporal, ou seja, a retratação só é possível até a sentença de primeiro grau. E, por último, nós temos aqui, por último não, ainda tem mais 2 situações. Percebam aqui a extensão. Como é que é a retratação? A retratação ela tem que ser o quê? Cabal. O que significa isso? Significa que o cidadão, o querelado, ele tem que reconhecer de forma expressa que ele proferiu aquela ofensa e ele está pedindo desculpas pelo que ele está fazendo, pelo que ele fez. Ele não pode dizer, não foi minha intenção. Porque quando ele fala não foi minha intenção,
Ele não está se retratando cabalmente. O que ele está fazendo, na verdade, é uma matéria de defesa, onde ele está tentando demonstrar que houve ausência de dolo, do elemento subjetivo no tipo penal. Então, quando ele fala, não tive intenção de ofender, isso é de matéria de defesa, porque ele sustenta, não tive dolo. E se for provado que ele não teve dolo, ele é absolvido. Né? Então, quando se fala retrata cabalmente da calúnia ou difamação, o cidadão tem que reconhecer que ele realmente ofendeu. E ele ofendeu e está pedindo desculpas. Qualquer outro tipo de situação, insinuação, não é retratação cabal, certo? Então, e por último, de forma implícita, porque não vem expresso aqui, percebam que no artigo 143 não existe a necessidade de anuência, de aceitação do querelante, ou seja, da vítima. E isso é um ponto que causa, às vezes, um tipo de discussão na sala de audiência. Porque, às vezes, o que acontece? A vítima vem e diz, não, eu não aceito. Eu quero que o processo prossiga e que ele seja condenado. Mas percebam que o legislador não colocou, por isso que eu falo que é um requisito implícito, negativo, porque não há necessidade da aceitação, da anuência da vítima, ou seja, do querelante. Aqui só diz o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Em nenhum momento o legislador estabeleceu que houvesse a necessidade de concordância da vítima, ou seja, do querelante. Então, já tive situação, por exemplo, em audiência, até aconteceu uma vez em Porangaba. Nós estávamos na sala de audiência, era uma ação penal privada, eu estava como custos legis, porque quando a ação é penal privada, o promotor atua como fiscal da lei, eu atuava como fiscal da lei, e a parte veio e se retratou. Se retratou, quando ouvido ali, ela falou, peço desculpa, porque realmente eu fiz proferi as ofensas, eu imputei os fatos, mas eu peço desculpa. A vítima querelante, que estava na audiência, imediatamente falou, eu não aceito. Eu quero que prossiga isso aí. E aí ela foi informada naquele momento em que não havia necessidade da aceitação dela, da concordância dela. Que isso era um direito do acusado, estabelecido pelo legislador. Ou seja, independentemente da aceitação dela, o processo ele encerraria, o juiz isentaria o querelado da pena. Agora, o que tem que ser explicado para a parte e para vocês, obviamente, é que isso aqui só alcança a esfera criminal, penal. Ou seja, qual que é a extensão da retratação? Qual é o efeito dela? Somente na esfera criminal. Ou seja, no campo do direito civil, a retratação não tem efeito qualquer. Isso significa que, digamos, a vítima, ela, nesse exemplo que eu dei para vocês, ela ficou descontente. E aí eu informei a vítima naquele momento em que ela poderia propor uma ação indenizatória por danos morais ou até mesmo materiais, se ela tivesse sofrido prejuízo financeiro. Danos morais não só por conta das ofensas proferidas. E que isso, obviamente, facilitaria a vida dela, porque a retratação é um reconhecimento, é uma confissão da prática do crime. Então, embora você não tivesse uma sentença na ação penal, uma ação civil ex delito, é uma execução de uma sentença criminal. Embora isso não ocorresse, porque não existe sentença condenatória ali, ela já tinha uma confissão por parte do ofensor. Então, na ação civil que ela proporia, visando a condenação dele, ficaria mais simples para ela conseguir a condenação. Ela teria que fazer prova, obviamente, porque não tem uma sentença penal condenatória, né? Onde, se tivesse, você executa, só vai estabelecer valores, mas ela já tem a confissão do cidadão lá feita em juízo na esfera criminal. Então, qual é a extensão disso? Primeiro, então vamos recapitular aqui para vocês. Só é possível a retratação na ação penal privada. Só é possível a retratação nos crimes, quando se refere aos crimes de calúnia ou difamação. Ou seja, não é possível a retratação no crime de injúria. Só é possível a retratação até a sentença. É necessário que a retratação seja um pedido de desculpa, ou seja, reconhecimento de que houve a ofensa e um pedido de desculpa.
Se for qualquer outra ladainha, não é considerado retratação. E também não é necessária a aceitação do sujeito passivo, ou seja, do querelante. Independentemente da manifestação de vontade do querelante, a retratação é reconhecida e o cidadão fica isento de pena, certo? Então, perceba, a retratação é um pedido de desculpas e que tem como resultado a isenção da pena ao autor do fato, que seria o querelado, certo? Então, mas prestar atenção, não cabe em ação penal pública, né? Não depende de manifestação de vontade, aceitação, anuência, concordância da vítima, certo? E só pode na calúnia de difamação. Alguma dúvida aqui, gente? Então, só para reforçar, se eu, num problema para vocês numa sala de aula, eu falo que houve ofensa contra o delegado de polícia, no exercício da atividade dele, e aí a parte, eu pergunto, é possível retratação? Nesse caso, eu já adiantei para vocês, quando a vítima for funcionário público e a ofensa tiver relação com a sua atividade, a ação penal é pública condicionada. Então, já de cara, você vai falar, não é possível retratação, porque no enunciado indicou que... Eu estou falando se fosse por escrito. Nas alternativas, vocês vão verificar lá que vai ter essa alternativa. Não é possível por quê? Porque a ação penal é pública condicionada. Porque vai estar lá, é possível porque o crime imputado é de calúnia e foi feito antes da sentença. Essa alternativa está errada. Porque vai ter uma outra alternativa dizendo não é possível que a ação penal é pública condicionada. Ou seja, a retratação ela só é possível, não basta que eu atenda alguns requisitos, eu tenho que atender todos. Ou seja, não basta que eu verifique que o crime é calúnia ou difamação. Eu tenho que verificar se foi feito antes da sentença, eu tenho que verificar se, além de ter sido feito antes da sentença, se a retratação ela foi cabal, se era uma ação penal privada, certo? Isso que eu tenho que analisar. Alguma dúvida aqui ou não? Aí vem o parágrafo único e diz o seguinte: nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Isso foi introduzido, gente, em 2015. Porque percebam vocês, antigamente nós tínhamos, eu já falei para vocês, o crime contra a honra praticado pela imprensa. Existia uma legislação própria para isso. O tipo penal era o mesmo, só que se cumpria, se aplicava a lei da imprensa. Só que o Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional os delitos de imprensa. E isso não quer dizer que o cidadão não responda pelos delitos quando praticados através da imprensa. Só que ele vai responder aqui, no Código Penal, calúnia, difamação e injúria. E por que daí foi acrescentado isso? Porque lá na lei de imprensa, quando praticado pela imprensa, havia necessidade de que a retratação fosse feita pelos mesmos meios. Porque, perceba, eu fiz uma ofensa para um indivíduo na rádio. Eu fiz uma ofensa para o indivíduo pelo jornal. Qual que é a extensão disso? Qual é o alcance desse crime? Aí lá havia previsão. Você está se retratando, se a vítima quiser, você vai fazer a retratação nos mesmos meios. Porque seria cômodo, gente, para a vítima, para o autor, né, para o querelado, chegar e fazer a retratação em juízo. Porque ele fez a ofensa lá no jornal ou na rádio e agora ele vem quietinho em juízo e diz o seguinte: olha, eu errei e peço desculpa. Só que a maioria das pessoas que tomou conhecimento sequer vão saber disso, porque isso aconteceu dentro do processo. Então, houve acresceram, o legislador acresceu isso aqui na Lei 13.188 de 2015, isso não existia antes, porque como agora todo mundo vai, ainda que pela imprensa, você vai responder no Código Penal, e disse o seguinte: olha, se a vítima quiser, você vai fazer essa retratação lá na onde você fez a ofensa. Porque senão, você não está... Seria cômodo, como falei para vocês, eu falo lá na rádio um monte de besteira, venho no processo quietinho e falo: desculpa aí, resolveu a minha vida. E a vítima foi difamada lá pela rádio. Então, o legislador disse o seguinte: nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á
se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Então, o ofendido pode falar, eu não quero a retratação. Bom, isso nós já falamos para você que não depende da aceitação dela. Mas ela vai ser perguntada para ela, você quer que faça pelos mesmos meios? Porque foi praticado através de meios de comunicação. Aí ela pode, sim, eu quero. Então, a retratação, para que tenha efeito total, ele vai ter que apresentar depois em juízo prova de que essa retratação foi feita lá no meio de comunicação que ele utilizou para fazer a ofensa. Então, ele fez a ofensa no jornal, então publica agora no jornal. Se for necessário pagar, ele que pague. Se foi na rádio, a mesma coisa. Ele vai lá e agora reconhece que o que ele falou está errado, certo? Então, o legislador estabeleceu aqui, em defesa do próprio ofendido, né? Que muitas vezes não teria como fazer publicidade disso. Ah, meu amigo, você me ofendeu lá na rádio, é lá na rádio que você vai se retratar. Você me ofendeu lá no jornal, no Facebook, é lá no Facebook que você vai fazer isso aí. Você vai botar uma notona lá, dizendo que você errou e que você está pedindo desculpa para mim, certo? Eu achei justa essa modificação legislativa, essa inclusão, né? Porque realmente isso na prática era muito comum. O cidadão falava besteira em meios de comunicação e aí vinha no processo quietinho, onde poucas pessoas tinham possibilidade de tomar conhecimento, e ele vinha aqui pedir desculpa. Certo? Alguma dúvida aqui, gente? Vamos lá. Artigo 144. Acho que aqui dá para a gente trabalhar aqui antes de terminar. Isso aqui nós já falamos com vocês quando a gente estava tratando a questão lá do STF, né, do Alexandre de Moraes. Diz aqui, o 144 é o chamado pedido de explicações. Então, no 144, o que diz aqui? Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Então, o que significa isso? Isso aqui é o chamado pedido de explicações. Quando que se utiliza o pedido de explicações? Perceba aqui que no Código de Processo não tem um procedimento disso. O cidadão vai pedir explicações indicando que foram feitas algumas colocações e que a forma como ele se colocou não está ali certo se foi ofensa ou não foi. Então, ele entra com pedido, o juiz vai determinar a citação da parte contrária, a parte contrária vai ter um prazo para poder dirimir essas dúvidas. O pedido de explicações, gente, como eu mencionei para vocês, só é possível quando não se tem certeza da ofensa. Eu não posso pedir as explicações só como uma forma de intimidar e fazer com que o indivíduo venha em público aqui, ou venha num documento, e fale, não, eu errei. Se o cidadão chamou outro de vagabundo, de canalha, de tranqueira, de burro, de idiota, ou disse que ele fez tal coisa, não tem dúvida alguma que é ofensivo. Então, se o juiz recebe um pedido de explicações dessa forma, eu falo, não, está rejeitado, por quê? Porque o cidadão foi claro nas ofensas. O pedido de explicações, portanto, é quando de referências, alusões ou frases se infere, ou seja, dá a entender que isso podem ser ofensivas. Porque o cidadão, quando fez isso, toma cuidado. Ele fez nas entrelinhas, né? Evitando uma responsabilização criminal. Então, não está muito certo isso. Só nessa situação é que cabe pedir explicações. Segundo ponto, pedir explicações, ele diz lá, aquele que se julga, que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não dá satisfatória, responde pela ofensa. Isso não quer dizer que o cidadão vai responder pelo crime ali no pedido de explicações. Responde pelas ofensas é o seguinte, não negou a pedir de explicações ou fez uma lorota, uma resposta boba nas explicações, ela não é satisfatória, ou seja, já é indício de que houve a prática do crime. Indício de que houve a prática do crime. Ou seja, o pedido de explicações será entregue ao ofendido para que ele promova a ação penal. Entendeu? Então, quando diz aqui, responde pela ofensa, não é no pedido de explicações. Esse documento vai ser entregue à parte ofendida, a parte ofendida vai pegar esse documento e requerer lá a instauração de inquérito policial.
né? E daí depois fundamentar isso numa ação penal privada ou até mesmo na pública, porque não impede que se entre com pedido de explicações na ação penal pública. É possível também. Aqui não tem dificuldade. O que tem que tomar cuidado aqui, gente? Lembra que eu falei do prazo decadencial? É o prazo de 6 meses. O pedido de explicações, assim como o inquérito policial, assim como o termo circunstanciado, eles não suspendem ou interrompem o prazo decadencial. Certo? Então, se eu entrei com o pedido de explicações, por conta de risco meu, eu não tenho elementos suficientes ainda para promover ação penal, mas eu tenho que saber que ele não está interrompendo o prazo decadencial. Então, se eu entrei com o pedido de explicações, depois pedi instalação de um procedimento investigatório, o tempo está correndo. Ele vai ter que promover ação penal antes do decurso do prazo decadencial. Certo? Então, diz lá, o pedido de explicações, portanto, gente, é só quando não está nítida a calúnia. Aí percebemos 3 delitos, qualquer deles, calúnia, difamação e injúria. O que você quis dizer com isso? Porque não está claro. Porque quando está claro, o juiz vai rejeitar o pedido de explicações, certo? Aí o cidadão, instado a falar, ele não fala nada, ele nem responde. Ou diz, o rapaz está com o governo, eu não disse nada disso. Não esclareceu. O juiz pega esse caderninho, entrega na mão do ofendido, o ofendido daí vai promover a ação penal pertinente. Se for ação penal privada, ele promove a queixa-crime. Se for ação pública condicionada, que é possível, ele vai remeter isso aí para o inquérito policial. Tá bom? Alguma dúvida aqui, gente? Eu estou vendo que está faltando aqui, está terminando o nosso tempo. Então, o que nós vamos fazer agora? Como eu vou ter que estabelecer o tempo aqui também de conversão,